Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro da série, da qual estarei intitulando como Leitura Facial em Perguntas e Respostas. Então já estou começando com o pé direito só pelo fato de ter a sua presença aqui comigo. E o objetivo dessa série é podermos tratar desse assunto, né? Fisiognomonia. O que raio é esse? Porque nos últimos tempos, como esse assunto tem entrado no interesse, né, de mais e mais pessoas, pelo fato de estar ganhando mais abrangência, né? E com isso surge também as dificuldades, tanto técnicas quanto conceituais, por conta de dificuldades de transliteração, de culturas, de época, né, em que se abordou esse tema. E aí quando você fala em interpretação da face, simplesmente hoje nós temos aí diversas denominações, né? Por exemplo, uns chamam fisiognomonia, outros fisiognomia, outros morfopsicologia, que, claro, cada uma tem a sua peculiaridade. Outros metoposcopia, caracterologia, psicologia facial, mas tem uma outra que é psicofisiognomia. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma. E os termos mais fáceis, né, que os colegas acabam utilizando hoje, que é leitura do rosto, leitura de rosto, análise de rosto, leitura facial, análise facial e por aí vai. São várias nomenclaturas, mas acontece um fenômeno interessante. Apesar de todas essas que eu falei convergirem para uma mesma direção, que é o quê? É face e crânio. Todas elas acabam convertendo para esse mesmo caminho. Entretanto, as divergências, tanto de abordagens, né, elas se dão da seguinte forma. Vou dar alguns exemplos para vocês. A metoposcopia. A metoposcopia, por exemplo, que é de Jerome Cardan, ela já tem um foco na fronte ou na testa. E a abordagem da metoposcopia era, né, porque já entrou em desuso há muito tempo, mas a base dela era as linhas das expressões na testa, né? E através de quantas linhas, de como essa linha se posicionava, enfim, daria uma resposta, ou melhor, refletiria uma resposta astral. Ou seja, aquela pessoa é influenciada pelos astros, pelos planetas e, enfim. Essa era a abordagem da metoposcopia, que fala do mesmo assunto, porém focado na testa. Ainda tem outro exemplo, que é o da frenologia. A frenologia já era nas protuberâncias, no formato do crânio, nas ondulações, nas depressões. Toda a característica do crânio era avaliada e interpretado, né? O comportamento, o caráter, a conduta da pessoa, né? A partir das características do crânio. A frenologia também entrou em desuso há muito tempo, né? Foi mais ou menos aí próximo ao estudo também de Lombroso, que com certeza, principalmente quem estuda direito, quem estuda aí a criminologia, com certeza em algum momento já se deparou aí com Cesário Lombroso, que também tinha uma abordagem assim, eu fico até meio triste, porque muitas pessoas, quando querem falar mal da fisiognomonia, aí lembra de Lombroso. Só que não sabe que a abordagem lombrosiana, ela não era simplesmente por características faciais. Claro,
tinha característica facial, mas isso, por trás disso tudo, tinha algo que é chamado de ancestralidade. Então, na verdade, para Lombroso, as características faciais eram para observar a ancestralidade, porque, segundo ele, a pessoa com características ancestrais de povos, de determinados povos, eram considerados raças inferiores, e era inato. E essas características de raças inferiores é que acabava fazendo com que, na visão dele, geraria pessoas problemáticas dentro da sociedade. Mas o erro de Lombroso é que ele não contou com a educação, ele não contou com o meio em que a pessoa se desenvolve, porque às vezes ela veio de ancestralidade complexa, e, entretanto, o meio, que na verdade nós acabamos sendo meio que influenciados no ambiente onde vivemos. E ele não contava com isso. E a partir das características que ele observava, ele simplesmente dizia para esse aqui não tem jeito, esse aqui vai ser um criminoso, esse aqui vai ser um Valdevino da vida, né? Então, e ele abordou algumas coisas como mandíbula volumosa. Eu já até comentei sobre isso em algum vídeo meu lá no YouTube, no meu canal. Assimetria facial, orelhas assimétricas também, alguma coisa também, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, mas ele trazia assim algumas características faciais que, vamos dizer assim, que constatava que aquela pessoa era de uma determinada ancestralidade. E aí mais pra frente isso teve um problema tão sério, aí depois teve a questão de Hitler. Eu vou ver se eu trago um dia aqui um tema pra gente falar, ou esse tema para nós abordarmos mais especificamente. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, inclusive com esses exemplos que eu trouxe, é que as abordagens são feitas na face. E pelo desconhecimento e despreparo das pessoas que muitas vezes até têm estudo, mas não têm esse conhecimento, acaba colocando tudo dentro de um mesmo pacote chamado fisiognomonia. E não é bem assim, porque a fisiognomonia, ela com fontes mais tradicionais, ela vai verificar causa e efeito, mas não necessariamente é baseado na ancestralidade somente, mas tem a ver sim, mas não que a ancestralidade vai determinar que a pessoa seja A ou B, tá? Então, por isso nós temos que tomar cuidado com a linha que nós vamos trabalhar. Te encontro no próximo bloco. Vamos dar sequência. Existem linhas que são mais tradicionais, né? Mais vindo lá do Mian Xiang, que é vindo lá do Oriente, né? As tradições mais antigas. Essas vão ter uma abordagem que, inclusive, inicialmente, também começou com a observação de aspectos da natureza, mas com uma entonação um pouco diferente. Inclusive, a própria palavra fisiognomonia, olha a primeira parte etimológica aí, ó, physis. Physis é a referência a uma divindade da mitologia grega, que faz alusão ao que é natural, né? Aspectos o quê? Da natureza. Então, por conta disso, você já deve ter ouvido falar que fisiognomonia tem a ver com o que é natural, coisas da natureza. Mas isso por quê? Porque a raiz da palavra
está ligado a uma divindade na mitologia grega, certo? E a outra parte que é gnomon, né? Physis e gnomon. Essa parte gnomon, que tem a ver com, também, né, do grego, tem a ver com discernimento, com julgamento, mais o que? Com juízo e conhecimento. Para você ter ideia, você já deve ter ouvido falar diagnóstico, prognóstico. Então é essa mesma raiz de palavra, né, que tem a ver com conhecimento, com juízo. É por isso, pessoal, esse termo juízo, é por isso que quando você vê assim de forma bem seca essa definição de physis gnomon, é como se fosse a ciência de conhecer a natureza. Agora, se a gente for colocar dentro de uma estrutura de resposta, a gente poderia dizer da seguinte forma: fisiognomonia é um saber milenar que visa determinar o caráter. Olha só, esse determinar eu poderia até falar entre aspas, que por isso cria grande confusão nos dias de hoje, esse determinar o caráter. Porque quando a gente utiliza o termo determinar hoje, na nossa tradução não transliterada, não vinda do original, a palavra determinar, eu estou praticamente, entre aspas, julgando. Mas julgar também tem a ver com a palavra de origem. Porque lembra que eu falei que gnomon tem a ver com conhecer, tem a ver com julgar, né? Porque fala de juízo, discernimento, julgamento, conhecimento. Então tem a ver com julgar também. Só que o entendimento de julgar naquela época não necessariamente é igual o termo de hoje, o que nós conhecemos hoje. Mesma coisa, ciência. Quando se fala assim, que fisiognomonia é uma ciência. Quando se falava em ciências lá atrás, não tem a mesma semântica de ciência de hoje. Porque hoje a ciência de hoje, ela mudou, né? Ela mudou a partir lá do renascentismo, ela sofreu modificações. Então, hoje basicamente a nossa ciência é cartesiana, que você tem que seguir ali um método, né? A partir de uma hipótese, você testa aquela hipótese. Então, uma vez que essa hipótese seja testada e confirmada, e aí vai seguindo as etapas. É diferente do termo de antes, né? Quando se falava que é dono da ciência, não quer dizer, talvez esse termo nem seria contextualizado nos dias de hoje. Então isso aí precisa ficar bem nítido, porque senão no próprio termo fisiognomonia a pessoa já começa a se perder, tá certo? Então basicamente a gente pode dizer isso, que fisiognomonia é um saber milenar que visa determinar o caráter e as condições internas de uma pessoa por intermédio de sua aparência e evidências externas. Agora, uma coisa interessante aqui, lembra que eu falei de physis, que tem a ver com aspectos de natureza e tudo mais. Quando você olha os tradicionais, né, a abordagem tradicional verificava aspectos da natureza, os elementos da natureza, a própria água, ar, madeira, terra, fogo, elementos da natureza. Quando a fisiognomonia veio, né, a se estabelecer também no Ocidente, até hoje não sabemos se ela se consubstanciou, né, se ela nasceu no Ocidente de forma paralela ou se veio como influência. Até hoje ainda é muito incerto, né, esse conhecimento, até porque no Ocidente
o único tratado, né, preservado até os dias de hoje é o chamado pseudo-aristotélico, né, que é uma abordagem fisionômica, que para algumas traduções é fisiognomônica, ou é por aí, acho que é isso mesmo, fisiognomônica. Basicamente é isso, é o tratado ocidental preservado, entende? Que na verdade não foi de Aristóteles, foi possivelmente de algum de seus seguidores que utilizou o nome dele para poder dar mais força, né? Mas é um conteúdo, apesar de ser pseudo, né? No sentido de não ser obra de Aristóteles, mas tudo indica que ele também, que esse conteúdo tivesse várias ideias de Aristóteles, né? Porque ele também era um apreciador da fisiognomonia, então, como diversos outros, né, daquela época, então nada, né, de se estranhar nessa questão aí. E já eu volto, hein? Sai daí não, hein? Bem-vindo a mais esse bloco. E para continuarmos, é válido mencionar também que a data, né, não temos como precisar uma data, né, específica para pontuar como ali foi o nascimento da fisiognomonia. Nós não temos como fazer isso, primeiro por questões óbvias, né, como por exemplo, como que iria se deixar, né, um tratado, apesar que tem informes aí, né, do Tratado da Medicina Interna, o famoso Imperador Amarelo, data aí por 2500 a.C., né? Então, mas assim, e como eu dei o exemplo ainda há pouco, né, no Ocidente também, o registro do qual eu falei, ainda no Ocidente também fala-se muito do próprio Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, então, que ficou ali também pelo século IV a.C. Então, mas alguns dizem que a origem foi na Índia, outros dizem que a origem da leitura do rosto foi no Egito, na China, na Índia. Então esses três aí geralmente são os mais falados, mas não temos como dizer com certeza. Então quando eu vejo alguma publicação falando porque foi uma ciência oriunda da China, né? Aí eu por isso que eu prefiro usar o termo oriental, porque não tem como precisar, né? Agora a gente vê claramente mais, né, menos antigo aí também a fisiognomonia japonesa, dos árabes, enfim, sem contar a influência de religião também. Eu até conto no livro Leitura Facial em Perguntas e Respostas que muito provavelmente o próprio Moisés do Egito tenha sido um conhecedor da fisiognomonia. Lá eu explico por quê, né? Inclusive lá ele era lá do Egito, enfim, foi criado lá, foi educado no Egito. Também tem conteúdo cabalístico, tem conteúdo mormons, enfim, e por aí vai. Na religião ela acaba abordando também. Tem até, se a gente for olhar dentro do espiritismo, também tem conteúdo que, querendo ou não, vai fazer menção a alguma coisa sobre a leitura do rosto. Então você vê aí que dentro dos aspectos históricos, dentro da religião você vê, dentro do meio acadêmico você vê, principalmente mais recentemente através da morfopsicologia, né, que deu uma academizada, né, nos textos de leitura do rosto.
Mas, então, como que esse conhecimento chegou até nós nos dias de hoje? E foi através da mesma metodologia que foi com a Bíblia. Como é que a Bíblia chegou até os dias de hoje? Foi passado de pai para filho, geração para geração, boca a boca, né? Mestre, discípulo. Até que um dado momento começou a ter material para escrita, né? Por que eu estou falando material para escrita? Porque antes do papiro, né, que a escrita era mais limitada em tábuas, né, madeiras e outros meios, né, como couro, depois papiro, e mesmo quando chegou ao papel, não era fácil você multiplicar uma literatura, né? Então, hoje em dia nós não precisamos nem de papel, nós fazemos isso de forma digital, mas se nós formos olhar a tecnologia da época, diga-se de passagem que muito provavelmente alguns povos, né, extintos completamente com seus bens, com suas culturas, né, muito provavelmente, de repente, já existia algum tipo, né, de forma de manter um material escrito. Mas eu fico imaginando aqueles povoados antigos, quanto material, né, de conteúdo intelectual, né, foi desfeito, foi queimado, foi posto para o fundo do mar, soterrado, enfim. Porque acontecia isso, né, quando um povo era subjugado, o que prestava, né, de valor, né, de valor tangível para o momento, eles pegavam, né, aqueles despojos e colocavam dentro do tesouro do rei, né, que subjugou, e os subjugados ou eram escravizados ou então eram mortos, né? E tudo que eles tinham, né, muitas vezes família e tudo, até acabavam sendo mortos também, e as coisas que, entre aspas, não prestavam, acabava sendo queimado, jogado fora ou deixado para trás. E por muito tempo esse assunto, né, sobre leitura facial acabou ficando meio que esquecido e militado por poucos, né? Até mesmo por falta de conhecimento, e com a força da internet esse assunto retornou, e algumas pessoas não veem com bons olhos esse retorno da fisiognomonia, justamente pela associação que fazem a Lombroso. Mas se tivessem um pouquinho dessa quebra de preconceito, né, preconceito que, ao meu ver, em parte faz todo sentido por conta da questão da visão lombrosiana, mas se quebrasse o preconceito do todo e tentasse entender um pouco sobre as novas formas de entender a face, né, como o próprio estudo da morfopsicologia, né, os estudos de Paul Ekman, que na verdade já dá uma entonação, já dá um embasamento científico maior, apesar de não ser na morfologia da face, e sim, né, dos movimentos faciais, das mímicas faciais, né? Mas os estudos das mímicas faciais acabam indiretamente corroborando com vários e vários elementos da leitura facial estática, principalmente na questão das marcas de expressão, né? E outras coisas mais que vamos abordar mais para frente. E hoje há diversas pesquisas, não dentro da fisiognomonia, mas existem diversos trabalhos científicos mostrando a influência da testosterona na vida da pessoa, nas características faciais e no comportamento da pessoa, né? A influência das características faciais e o sucesso no meio do empreendedorismo. Tem outros mostrando
outro estudo mostrando sobre o potencial de sucesso financeiro de alguém a partir de características faciais. Enfim, tem várias pesquisas que não são fisiognomônicas, porém, quando nós pegamos esse conteúdo, corrobora completamente com o que os orientais já diziam há milênios antes de Cristo, né? Que acabei não falando, que data aí de 3 a 5 milênios aí, antes, né, de Cristo, né? Que se data o conhecimento da leitura facial. Bom, então hoje nós vemos uma grande utilidade, né, principalmente nos relacionamentos interpessoais. Nossa, é um recurso maravilhoso dentro do processo terapêutico, né, como ferramenta, não como razão principal, mas secundária, uma ferramenta corroborativa, né, uma ferramenta agregadora também dentro do meio do recrutamento e seleção, não como forma de, como é que eu posso dizer, de eliminar pessoas, né? Mas de adaptar pessoas conforme suas características às vagas disponíveis. Mas diga-se de passagem que também não é um método exclusivo, né? Que é selecionar pessoas pautado exclusivamente em leitura facial. Até um processo seletivo que seja pautado exclusivamente no psicotécnico também seria, não vou dizer errado, mas seria insuficiente, né? Porque faltaria outros elementos aí, para outras ferramentas para poder confirmar, para poder dar mais validação, né, naquela contratação ou naquele posicionamento de vaga. Mas enfim, você vê amplamente utilidade na arte, na cultura, na criação de personagens, né, por conta vai ter um episódio aqui que eu vou falar sobre isso, e eu também coloquei isso no livro Leitura Facial em Perguntas e Respostas. E tenho certeza que você, né, se você gosta desse assunto, eu até recomendo que você leia esse livro. Você encontra ele na Amazon, e você encontra comigo também só chegar no meu Instagram, no meu direct, me chama, né? Que eu ainda tenho dele, e com certeza vai ser de grande utilidade, porque você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, né? Essa pincelada inicial, histórica, e encerro assim, né? Mostrando que você vê a utilidade da leitura facial em tudo, no relacionamento com adulto, com jovens, com criança, no relacionamento de casais. Quando você entende o outro melhor, você começa também a ver o seu lado e entender que os seus, entre aspas, defeitos, né, não são para competir com os defeitos que a outra pessoa tem. Então eu quero exigir que a outra pessoa tenha a qualidade que eu tenho, mas eu esqueço que ela tem defeito também, e que os meus defeitos não necessariamente são iguais. E por que ela não poderia exigir que eu tenha as qualidades que ela tem e que eu não tenha? Então é muito louco isso. E quando eu consigo entender que a face mostra determinadas características, independente do meu gosto ou não, a pessoa vai ter a característica. E não necessariamente ela vai mudar por minha causa e eu por causa dela. O que precisa ser feito aí é um entendimento, cada qual com suas características, chegando num acordo de convivência do qual a harmonia possa reinar sem interferir, né, no histórico do outro, de forma a comprometer, né, vamos dizer assim, o caráter ou a conduta do outro. Então basicamente é isso, e em breve espero você aqui para o próximo episódio, hein? Forte abraço e até mais.